Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Denis Medina, eu sou professor de Economia e Finanças e hoje a gente vai falar sobre formação de preço. Formação de preço é importante em todos os tipos de negócio porque todas as empresas precisam vender seus produtos e serviços e se ele tiver com preço muito caro, ele acaba perdendo venda. Se ele está com preço muito baixo, ele acaba prejudicando as margens e a lucratividade do negócio. Então, saber definir exatamente qual que é a melhor estratégia de preço para o seu negócio é fundamental. O primeiro conceito que é importante a gente abordar aqui é a diferença entre custo e valor. Custo é aquele que você paga pelo produto e valor é o que ele traz de benefício. Existe uma grande diferença entre custo e valor. Quando a gente fala, por exemplo, de preço, é o quanto você paga. Valor é o quanto ele traz de benefício para a empresa ou para a pessoa. Então é importante diferenciar isso quando a gente falar entre custo e valor. Outro ponto fundamental é a gente entender quais são as variáveis que interferem no preço. Muita gente acha que é simplesmente, pego aqui, comprei por tanto, vendo por tanto, ponho 30% e vai. Nem sempre é tão simples assim, infelizmente, mas também, felizmente, para quem faz a lição de casa bem feita. Uma das primeiras variáveis que influenciam no preço é justamente a capacidade e disponibilidade do consumidor de pagar pelo produto. Não adianta você querer vender uma coisa que o cliente não tem capacidade de comprar. Às vezes, a região demanda um outro tipo de produto e isso interfere, obviamente, no preço. Segundo ponto é qualidade e tecnologia. Alguns produtos demandam mais qualidade, consequentemente, preço maior. Outros aceitam qualidades menores, consequentemente, preços menores. Mais tecnologia embarcada, menos tecnologia. Inclusive, isso dentro do negócio. Se você produz um negócio artesanalmente, ele tem menos tecnologia, logo ele pode ser vendido por um valor diferente de um produto que é feito em massa, por exemplo, que tem mais tecnologia. Então imagina, vai fazer uma coisa artesanal, ela tem um custo muito maior do que fazer em toneladas, em máquinas e equipamentos apropriados. Isso também é importante considerar. Terceiro ponto importante entender é a existência de produtos substitutos, ou seja, produtos que podem ser substituídos pelo seu. Num caso clássico seria a carne bovina está caro, vamos substituir a proteína por carne de frango, ou peixe, ou ovos. Às vezes o seu produto sofre esse tipo de influência de outros mercados, de outros tipos de produtos que são substitutos. Outra questão é nível de vendas e produção planejados, né? Se você planejou o seu negócio para vender muito, você precisa ter esse volume, senão vendas pequenas não te atendem. Outro ponto são os níveis de produção e de vendas planejados, né? Se eu planejei, por exemplo, dentro da minha empresa de cápsulas de café, que eu vou produzir com um equipamento X, aquela é minha, primeiro, capacidade e minha limitação, né? Não dá para fazer quantidades muito menores, porque eu tenho dificuldade, teria que ter um processo diferente. E também fico limitado, tenho um gargalo quanto a quantidades maiores. Então, planejamento dentro da expectativa de vendas é outro ponto que influencia o preço de venda. Ponto fundamental, custos e despesas, que são diferentes, precisam ser conhecidos profundamente. Basicamente, os custos estão ligados ao produto, são componentes, embalagem, matéria-prima, componentes do produto, e despesas são valores que você precisa para girar o negócio, né? Então, por exemplo, o pessoal, aluguel, energia, isso tudo são despesas que você gera dentro do seu negócio que também precisa ser conhecido. Tanto os custos quanto as despesas muito a fundo para que você não erre na hora de precificar seu produto. Outro ponto que é fundamental entender é que precificação gera objetivos diferentes de acordo com o prazo. Por exemplo, quando olhamos objetivos de preço no curto prazo, o objetivo dele é maximizar capacidade produtiva. Ou seja, às vezes eu vou ter que fazer flutuações de curto prazo mais rápidas para que eu não deixe produto ocioso, porque eu consiga atingir, bater as metas dos meses, ou do trimestre, do semestre, do ano. Então, no curto prazo, eu sempre vou precisar olhar o preço buscando maximizar a capacidade produtiva. Já quando eu olho preços no longo prazo, o objetivo é diferente. O objetivo é obter o maior resultado, o maior lucro possível. Por isso, eu vou manipular o preço no curto prazo, sempre pensando que no longo prazo isso precisa me gerar o melhor resultado possível, ou seja, maximização de resultado da empresa, maximização de lucro. E agora sim, ciente dessas várias variáveis que influenciam o preço, vamos entender quais são os principais métodos de formação de preço. Método número 1, mais utilizado nas empresas brasileiras, é o método markup. Markup basicamente é o preço de custo mais uma margem que vai gerar o preço de venda. Então, sim, aquele jeito que eu falei, você pega, pagou 10, põe 30%, vira 13, vende por 13,
esse é o mais utilizado nas empresas. Na maioria das vezes não é tão curta a margem assim. Vou dar um exemplo, eu vendia alguns produtos para uma loja de imóveis, eu sei que eu vendia por um valor X, o preço de venda no final para o consumidor era 3 vezes. A forma de calcular o preço deles era, entrou o produto por 100 vezes 3 é o preço de venda 300. Essa é uma forma, é a mais comum entre as empresas brasileiras. Agora, isso não é tão simples, porque você precisa conhecer os custos da sua empresa e ver se essa margem que você está pegando, ela é suficiente para pagar os custos. E não se iludam. Quando o cara fala assim, comprei por 100, vendi por 300, tenho 200% de margem. Não, margem não é isso. Eu vendi por 300, custou 100, ou seja, consumiu 33%, eu sobrou aqui 66, 67% de margem. Não existe margem 100%. Se eu comprei por 1 e vendi por 2, tenho 50% de margem. 50% é custo, 50% é margem. Só pra gente não criar uma ilusão de que, eu dobrei o preço entre custo, preço de compra e preço de venda, eu tenho 100% de margem. Jamais você tem 100% de margem. A não ser que seja serviço? Não, porque você também tem o custo. Se eu vou lá dar uma aula, por exemplo, tem o meu custo de deslocamento, se eu precisei parar para tomar um lanche, materiais que eu usei, efetivamente uma caneta que eu usei para escrever na lousa lá, que de tempos em tempos lá, tem um custo. Não existe 100% de margem, existe um percentual do preço de venda que é a margem. E esse é o processo de markup, um custo mais uma margem. Segunda forma, também muito conhecida, é analisar preço de concorrência e preço de mercado. Qual que é a diferença? Se você for no supermercado, você vai ver com muita clareza, por exemplo, no café, né? Voltando aqui pro café. Os preços são meio semelhantes, assim, R$2 para mais, R$2 para menos. Talvez um produto custe o dobro, né? Tem um café vendendo por R$18, um café por R$36. Mas, veja, é um nível de preço de mercado, né? Então, quando você for analisar seus produtos, você sempre precisa pensar nisso, né? Quanto meus concorrentes estão vendendo, às vezes não concorrentes diretos, mas indiretos também. Vão pensar, tem um produtor que não atende minha região, mas eventualmente, se a gente tiver com problema de escassez aqui, os consumidores vão buscar naquela região. Então, ele não é meu concorrente direto, mas indiretamente ele é. Então, se eu aumentar muito o preço, se estiver muito fora do preço de mercado, vão buscar lá. Isso acontece não só com café, você pode olhar leite, pão, vários outros níveis de produto. Quando você olha no seu mercado, eu trabalhei muitos anos na indústria de aço. O aço, as empresas vendem num preço mais ou menos preço de mercado, não tem o dobro, não tem metade do preço, né? Então, precisa entender, se você está cobrando muito barato, não precisa, mas meu custo é baixo. Não, mas você pode maximizar seu ganho trazendo mais perto para o preço de mercado. Por outro lado, se você está com um preço muito acima, mas meus custos são elevados. Você precisa resolver sua situação porque o cliente está disposto a pagar uma determinada faixa de preço. Ele reconhece alguns produtos como premium, paga um pouco mais, como eu falei do café, o café de R$36. Sem dúvida tem algum atrativo ali que não é custo de produção, que é alguma coisa que o cliente reconhece como qualidade, como marca, como histórico, que vai fazer com que ele pague mais. Por outro lado, os mais baixos são clientes que têm ou menor qualidade ou são menos reconhecidos, né? Não quer dizer que, por exemplo, um café mais barato seja de péssima qualidade. Não é essa relação direta. Engraçado que uma vez uma barista, estávamos numa palestra no Senac e ela falou assim, quer saber qual que é o café bom? Olha lá na prateleira o café mais caro. Eu falei assim, só isso, né? Não preciso ver qualidade, aroma, essas coisas. Simplesmente pegar pelo preço. Não é isso, né? Tem cafés que são caros e que não são bons, tem cafés que são baratos que são excelentes, porque a marca não é reconhecida, porque não tem um processo de distribuição, porque está próximo do ponto de vendas e o cara faz um preço melhor, porque tem custos menores. Então, é muito importante olhar concorrência e o mercado que você está atuando. E a terceira forma mais eficiente ainda é usar um mix entre custos, markup, né? Custo, margem e preços de concorrência e mercado. Preciso entender quais são os preços de mercado, quanto o cliente está disposto a pagar e quanto são meus custos de produção. Um outro exemplo interessante é o iPhone, por exemplo. Vocês já devem ter ouvido falar de um telefone, muitos talvez já até utilizem um Xiaomi. O Xiaomi, em alguns modelos, tem mais tecnologia do que o iPhone. Por que as pessoas pagam mais no iPhone do que no Xiaomi, que é tecnicamente maior? Porque não é só os atributos de custos, produção ou custos da tecnologia. A marca também
também tem um valor. Se você pegar refrigerantes, por exemplo, provavelmente os refrigerantes mais conhecidos, de marcas mais conhecidas, são muito mais caros do que os de marcas menos conhecidas, e nem por isso tem o de marca menos conhecida tem menos qualidade, tem menor qualidade. É a marca que acaba agregando valor. Por isso, você vai ver muita gente falando que é importante trabalhar branding, é importante trabalhar a força da sua marca, porque isso vai, primeiro, te ajudar a vender e segundo, vai aumentar as suas margens. Esses são os pontos que eu queria trazer aqui de formação de preço, que para minha visão são fundamentais para qualquer tipo de negócio. Se você tiver dúvidas, sugestões, coloca aqui nos comentários e me siga para mais conteúdos como esse.